Fala galerinha, professor Rodrigo Cavalcante falando e hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de análise combinatória. Hoje a gente separou alguns exercíciozinhos para que a gente possa tirar todas as dúvidas que possam surgir ou que venham a surgir nos arranjos, combinações e permutações. Então, sem demora, vem comigo para o vídeo, valeu? Bem, galerinha, hoje a gente inicia a parte 1 dessa série de resolução de exercícios sobre o assunto de análise combinatória. Beleza? Então vamos para a primeira questão. Uma grande firma oferecerá aos seus funcionários 10 minicursos diferentes, dos quais 4 serão de informática. Para obter um certificado de participação, o funcionário deverá cursar 4 minicursos diferentes, sendo que exatamente 2 deles deverão ser de informática. Determine a quantidade de maneiras distintas que um funcionário terá a liberdade de escolher os 4 minicursos, de modo a obter esse certificado. Tá? Então, é importante você destacar algumas coisas do anunciado aqui, gente. Ó. Primeiro detalhezinho, aqui ele fala que são 10 minicursos, 4 de informática, tá? Obviamente, então, 6 vão ser de outras áreas. Também é importante destacar que para ele ter o certificado, para ele ganhar o certificado, ele precisa fazer 2 de informática necessariamente e, obviamente, então, os outros 2 fica a critério dele lá dessas outras áreas. Né? Então, exatamente 2 cursos têm que ser de informática e os outros 2 seriam de outras áreas. Beleza? Então, inicialmente, a gente tem aqui de informação, ó, 10 minicursos no total, sendo 4 de info, 6 vamos botar aqui outras áreas. Tá? A gente tem anunciado também que o funcionário ele precisa do certificado e para ter esse certificado ele vai ter que fazer o seguinte, ó, 2 dos minicursos ele tem que escolher lá daquele grupo de informática, e 2 dos outros minicursos, quer dizer, os outros 2 minicursos ele vai ter que escolher lá do que a gente chamou de outras áreas. Beleza? Antes da gente começar a resolver, uma perguntinha, ou melhor, 2 perguntinhas que você tem sempre que estar atento é se a ordem de escolha dos elementos ela é significativa e se eu vou precisar dividir o resultado obtido pelo fatorial do número de escolhas. Tá? Essas 2 perguntinhas elas estão sempre presentes nos problemas de análise combinatória. E aí a gente já falou em aulas passadas, deu aquela famosa dica de que as respostas para essas perguntas nunca são iguais, né? Quer dizer, se num primeiro momento você percebe que a ordem é importante, então eu não divido pelo fatorial de escolhas. Se por acaso você nota que a ordem é sim importante, então você não divide pelo fatorial de escolhas. Você não vai ter nunca a mesma resposta para essas 2 perguntas. Sim, sim, não, não. Uma resposta é sim, a outra vai ser não, uma resposta vai ser não, a outra sim. Tranquilo? Então, para esse caso específico, essa ordem é significativa? Suponha que dos cursos de informática, você não vai ter que escolher 2. Suponha que desses cursos, um seja um curso de programação e o outro curso seja de manutenção. Certo? Um de programação, um de manutenção. Me diga uma coisa. Se você escolhe o curso de programação e depois o de manutenção, ou se você escolhe o de manutenção e depois o de programação, vai fazer diferença no final para o seu certificado? Na verdade, você nota que não, porque os cursos que você escolheu foram programação e manutenção. Essa ordem é irrelevante para a resolução desse problema. Então, a gente percebe que a ordem de escolha dos elementos é importante, para esse problema, não. Então, se a ordem não é importante, significa que no final eu vou dividir pelo fatorial de escolhas. Belezinha? Fatorial do número de escolhas. Então, acompanha comigo aqui, ó, gente. O enunciado deixa claro que eu tenho 4 de informática, 4 cursos de informática, eu vou escolher 2 para mim. Beleza? Então, para o primeiro curso aqui, ó,
que eu vou escolher, eu tenho 4 possibilidades à minha disposição. Desses 4, vou escolher um. Então, para o segundo curso que eu vou escolher aqui, ó, só vão me restar 3 possibilidades. Como a gente já viu que a ordem não importa, fiz 2 escolhas, eu divido isso aqui então por 2 fatorial. Aí eu vou para os cursos das outras áreas. Eu noto que nas outras áreas eu tenho 6 cursos à minha disposição. Então, para a primeira escolha aqui, ó, eu tenho 6 possibilidades de cursos. Uma vez que eu escolhi esse, para o próximo curso aqui, ó, eu só vou ter 5 possibilidades à minha disposição. Tranquilo? E aí, como eu fiz 2 escolhas, eu divido isso aqui por 2 fatorial. Beleza? Fazendo a continha, gente, olha só. 4 vezes 3, 4 vezes 3 dá 12. Então, eu vou ficar aqui com 12, dividido por 2 fatorial, eu sei que é 2. E do lado de lá, ó, 6 vezes 5, eu sei que é 30. 30 dividido por 2 fatorial, que eu sei que é 2. Então, eu chego à conclusão aqui, ó, que eu vou ter 6 e aqui 15. Mas o que é que eu vou fazer com esse 6 e com esse 15, professor? Eu somo para dar 21 ou eu multiplico e dá 90 o resultado? Como é que eu procedo? Gente, nesse ponto você tem que lembrar do princípio aditivo e do princípio multiplicativo. Se você tem o seu problema, né, dividido em 2 grupos, digamos assim, né, aqui eu tinha um grupo lá de escolhas de informática, de cursos de informática, e outro grupo de outras escolhas. Perceba que se o conectivo, né, para unir esses grupos for o I, eu estou falando do princípio multiplicativo. Ou seja, eu vou fazer o produto, eu vou multiplicar esses resultados. Se o conectivo usado for ou, eu estou trabalhando com um princípio aditivo. Ou seja, eu vou somar esses resultados. E aí, se você prestar atenção no enunciado, você vai perceber que nesse enunciado ele diz que você vai ter que escolher 4 cursos. Nesses 4 cursos, 2 terão que ser de informática e 2 terão que ser de outras áreas. Então, você tem 2 de informática e 2 de outras áreas. Beleza? Quer dizer, o conectivo usado aqui é o E, é o princípio multiplicativo. Então, eu faria aqui, ó, 6 vezes 15, o que me dá como resposta 90. Belezinha? Então, lindinhos, questão 2. Em uma festa havia N pessoas presentes. Ao chegarem, cumprimentaram com um aperto de mão uma única vez cada uma das outras pessoas. Sabendo que foram dados 45 apertos de mão ao todo, quantas pessoas estiveram presentes nessa festa? Então, gente, nesse caso aqui, ó, 2 coisinhas que chamam a atenção logo no início é o seguinte. Primeiro, que eram N pessoas que tinham nessa festa, tá? E que o total de apertos de mão foram 45 apertos de mão. Tá? O total foram 45. 45 apertos. Então, você nota, o primeiro detalhe que você nota é o seguinte. Ó. Você concorda que para ter um aperto de mão, para que haja o aperto de mão, necessariamente eu vou precisar de 2 pessoas. Beleza? Então, dessas N que tem aí, eu vou escolher 2 para cada aperto de mão. Outra coisa que você tem que estar atento é sempre nas 2 famosas perguntinhas que regem os problemas de análise combinatória. A ordem de escolha é importante? Eu vou dividir o resultado pelo fatorial do número de escolhas? Então, veja só. Você há de concordar comigo que se João aperta a mão de Pedro ou se Pedro aperta a mão de João, é a mesma coisa. Né? As 2 pessoas envolvidas no aperto de mão são as mesmas. Então, a ordem dessas pessoas não vai alterar, digamos, o aperto de mão, beleza? Então, a resposta para a primeira pergunta aqui, ó, a ordem de escolha é importante? Não. A ordem não é importante. Se a ordem não é importante, eu vou dividir pelo fatorial do número de escolhas? Sim, eu vou dividir pelo fatorial do número de escolhas, tá? A gente lembra, mais uma vez, essas respostas nunca são as mesmas, tá? Se a ordem não importa, sim, eu divido. Se a ordem sim importa, então não, eu não divido pelo fatorial de escolhas, beleza?
Então, aqui, o que acontece é que, para essa primeira pessoa escolhida aqui, eu tenho N possibilidades. Uma vez que eu escolhi uma pessoa, para essa segunda posição, eu vou ter agora N menos 1, tá? E como a ordem delas não importa, eu sei que eu vou dividir isso aqui pelo fatorial de escolha, que são 2. Eu fiz 2 escolhas, então eu divido por 2 fatorial, tá certo? Esse resultado vai me dar o total de números de apertos de mão. E o total de apertos de mão que o problema me diz é 45, tá? Então, pelo princípio fundamental da contagem ali em cima, ó, n vezes n menos 1, a gente multiplica essas etapazinhas aqui, né? Ó. Então, vou fazer n vezes n vezes menos 1. Então, dando continuidade, eu vou ter o seguinte, ó, n vezes n é n ao quadrado, n vezes menos 1 é menos n. Isso está dividido por 2 fatorial, que eu sei que é 2 vezes 1, que é 2, né? Que é igual a 45. Opa, 45. A gente lembra que embaixo desse 45, implicitamente, escondidinho ali, como a gente chama, tem o número 1, né? Aí a gente vai fazer a famosa multiplicação, ó, meio pelos extremos. Quando você fizer isso, ó, n ao quadrado menos n vezes 1 dá n ao quadrado menos n. E 2 vezes 45 vai dar 90. Joga o 90 para o lado lá. Você já percebeu que vai gerar aqui uma equação de segundo grau, né? N ao quadrado menos n menos 90 igual a 0. Bom, para resolver a equação de segundo grau, você pode apelar para a Bhaskara aqui, tá? Lembra que o A é quem está junto do n ao quadrado, é 1. O B, quem está junto do n, no caso é menos 1. E o C é o termo independente, no caso menos 90. E aí você pode ir para a formulazinha de Bhaskara que diz que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E que o n aqui, né, a nossa variável, vai ser menos b mais ou menos a raiz do delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. Então você pode apelar para a Bhaskara aqui, que você resolve e descobre o valor de n. Beleza? Nesse caso específico, ó, como o A vale 1, então é interessante, é válido você usar um outro método de resolução, que é um método que a gente chama por fatoração, o soma-produto, tá? Que é o seguinte, quando esse A é 1, ó, quando o A da sua equação do segundo grau é 1, você pode resolver a sua equação do segundo grau da seguinte maneira. Você vai buscar dois números, você vai pensar em dois números, que a soma deles dê menos o valor de B, e que o produto desses números dê o valor de C. Certo? A soma deles tem que dar menos B e o produto tem que dar C. Então, aplicando nesse caso específico aqui, ó, o B não vale menos 1, então você vai buscar dois números que a soma deles dê menos o valor de B, quer dizer, menos menos 1, ou seja, dê 1 positivo. E o produto desses números dê C, ó, o C vale menos 90. Então, esses mesmos números multiplicados têm que dar menos 90. E aí você vai testando algumas possibilidades, tá? Eu aconselho a você, quando for tentar pegar os pares de números, né, para testar, comece pela multiplicação. Então, por exemplo, ó, dois números que multiplicados dê menos 90. Então, é simples vir à cabeça, ó, 10 e menos 9, é um par de números que dá menos 90. 2 e menos 45 também dá menos 90. 3 e menos 30 também dá menos 90. E tem mais alguns aí, tá certo? Mas, além da multiplicação dar menos 90, a soma deles tem que dar 1. Então, você concorda comigo que, para a soma, todos eles, o produto, todos esses destacados, ó, todos esses pares, o produto dá 90. Mas, além do produto dar 90, a soma tem que ser 1 também, né? Então, somando os mesmos números, tem que dar 1. Então, perceba aqui, ó, 2 e menos 45 não rola, 3 e menos 30 não rola. Ó, que interessante, 10 e menos 9, a soma é 1. Então, ó, isso aqui seria a solução da nossa equação.
os dois números, ó, a soma deles dá 1 positivo e o produto deles dá menos 90. Então é como se o nosso n' fosse 10 e o n duas linhas fosse o menos 9. Beleza? Como n representa para mim uma quantidade de pessoas, a gente sabe que ele não pode ser negativo, né? Então n menos 9 não rola. O valor de n, então, ó, seria 10. Olha que fofo. Você tinha 10 pessoas presentes nessa festa. Tranquilo, gente? Espero que tenha dado para entender. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, posta nos comentários, que a gente tira essa dúvida o mais rápido possível. Beijão, galera. Até a próxima aula. Valeu!